Fala rapaziada, boa noite, tudo bem com vocês? Dia especial, estamos fazendo um papão em pauta logo após o título do Paysandu da Copa Verde 2026, o segundo título da competição, né? Sendo o segundo título também da temporada 2026, né? Um dia especial, confesso que até me impressionou em alguns momentos essa mobilização da torcida, né? Aqui próximo onde eu moro, a Aldeia Cabana ficou lotada, cara. Eu até me surpreendi com esse cenário, né? Mas é uma torcida apaixonada que realmente está levando esse time nas costas em 2026, como também já foi em 2025, que não foi um ano muito bom. É bom ressaltar isso. Gente, nesse nosso pós-jogo especial aqui, a gente está com o Cláudio. Teu boa noite inicial aí, Cláudio. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todo mundo que nos ouve aqui. Vamos falar do Papo Campeão, que nada melhor do que isso. Boa noite também do Felipe Linhares, nosso camisa 10 aí do time. Boa noite, meus amigos. Boa noite a quem nos assiste. Aí, muito feliz aí por mais um título do Falcão. Mais uma satisfação poder comentar aí sobre o jogo de ontem e esse bicampeonato aí da Copa Norte. Se curtiu, se achou bacana aqui o nosso bate-papo, nossa conversa entre amigos, é, curte lá, aperta lá o botão que é importante também para a gente mobilizar e engajar aqui nessa rede social. Cláudio, queria começar logo contigo, né? Se possível, tu pode colocar aí a escalação do jogo de ontem para a gente observar e analisar o que rolou ontem numa partida que aparentemente eu achei bem tranquila, viu? Achei que o Paysandu se impôs no momento ali que ficou um pouco instável, né? Que ficou 3-2, me pareceu um pouco sei lá, os jogadores ficaram um pouco desconcentrados, mas em condições normais de temperatura e pressão, achei o Paysandu bem superior. E ele conduziu o jogo a hora que ele quis, definiu a hora que ele quis, e papão de copas, né, Cláudio? É, papão de Copas. Na verdade, a escalação do Paysandu ontem, essa que tá aqui na tela, né, para todo mundo ver aqui, ela não me surpreendeu. Na verdade, a minha preferência era pelo Tyron, né? Mas o Thalisson, ele também cumpre bem um papel ali. É, o que me surpreendeu, na verdade, foi a forma de jogar do Nacional. O Nacional abandonou aquela forma defensiva e jogou acreditando que poderia fazer frente ao Paysandu. Jogou de peito aberto, não foi, Cláudio? Jogou de peito aberto. E aí, quando jogou de peito aberto, o Paysandu ele tem hoje dois jogadores que para mim, nesse meio-campo, aliás, três jogadores de meio-campo que são decisivos, né? Um na parte de marcação e de romper linhas, que é o Pedro Henrique, com o passe dele. E ele tem ali dois meias que o Caio Melo é mais meia do que volante, e o Marcinho, que tem uma qualidade de passe para colocar os atacantes ali em situações para definir muito facilmente. E foi isso que aconteceu. O Paysandu teve a liberdade que não teve no primeiro jogo. Tanto é que no primeiro tempo, já com 2 minutos de jogo, já fez um gol que foi anulado, né? Bem anulado. Acho que a arbitragem ontem não comprometeu o jogo em momento algum, né? Foi bem anulado. E, e daí por diante o Paysandu controlou o jogo. Até mesmo quando o Nacional fez 3-2, você já via que o Paysandu poderia fazer gol a qualquer momento. E foi o que aconteceu. O Paysandu apertou um pouco mais o passo, a bola caiu no camisa 10, o Marcinho cortou e matou o jogo ali. O Paysandu dominou o jogo como um todo, talvez não em posse de bolas, como a gente vai ver na estatística, mas dominou enquanto objetividade, eficiência e cadenciou o jogo. O Paysandu ontem ele cadenciou o jogo. Parece que o Paysandu sabia o momento de dar a bola para o Nacional e sabia o momento de ter a bola e fazer a transição defesa, meio campo, ataque. Fez isso com muita perfeição. É, eu não vi dificuldades, assim, e sem soberba aqui, ninguém tá sendo soberbo, a gente tá analisando o jogo. Sem soberba, não vi o Paysandu com dificuldades, até mesmo quando pegou os dois gols, que foram dois gols que me preocuparam. Até conversei aqui contigo, né, Coxinha, antes da gente começar, que foram dois gols onde houve erro de marcação.
não gols que o Paysandu vinha pegando de erros individuais ou do acaso, como foi o gol do Anápolis que desviou no atacante e a bola entrou. Mas no todo foi um bom jogo. O Paysandu impôs. O Paysandu gosta de final. Os jogadores entenderam o peso da camisa do Paysandu. Isso é muito importante. Quando você quando você vê as entrevistas dos jogadores no pós-jogo, você vê que o jogador entendeu o que é jogar no Paysandu. O jogador do Paysandu hoje entendeu essa paixão da torcida. Tem uma entrevista da Liberal do Caio Melo, que o cara, você já viu a torcida lá na Aldeia Cabana? Aí ele mostra a torcida na Aldeia Cabana lá, e o cara olha assim, caraca, é uma pena que a gente daqui vai direto para Florianópolis. Então eles já entenderam essa paixão tá fazendo toda a diferença mesmo, e eu espero que a gente consiga ainda mais objetivos. Perfeito. Só passando aqui a escalação de ontem: Gabriel Mesquita no gol, Edilson, Castro, Quintana e Bonifácio, Pedro Henrique, Caio Melo e Marcinho, Thalisson, Ítalo e o Cleiton Pego, né? Eu acho que é bem próximo do que o Paysandu tem de melhor hoje, né? Talvez ali na lateral esquerda exista uma briga de fato hoje, né? Acho que o Bruno Bispo é titular no lugar do Quintana, até porque o Quintana está em momentos finais com a camisa do Paysandu, né? Ele deve ser negociado uma saída dele para o exterior, né? E aí o meio de campo do Paysandu, para mim, é o ponto forte do time, né? Sabe que eu vi uma análise até interessante ontem, Felipe, dizendo que o Paysandu já foi do Marcinho, já foi do Ítalo em algum momento da temporada, né? Já foi do Pego, e hoje é do Caio Melo, né? Já foi do Pedro Henrique também, né? Mas hoje é do Caio Melo, o que mostra que o trabalho está sendo bem consolidado pelo treinador, né? Porque quando você tem aí destaques individuais em profusão, digamos assim, é um bom indicativo, né, Felipe? Ah, com certeza. A prova disso é que o Paysandu vem jogando da mesma maneira, com a mesma formação e com jogadores diferentes, né? E obviamente quando o time está bem encaixado, quando as coisas estão dando certo, quando eles estão fazendo aquilo que o professor, o treinador tá fazendo, pedindo nos treinos, né? Com certeza a individualidade vai sobressair. E é o que está acontecendo também com o Caio Melo, né? É muito mais fácil você se destacar num time que está organizado do que num time que está bagunçado, né? E ele vem mostrando que é um jogador muito importante, vem sendo, né, o principal jogador aí do Paysandu nos últimos jogos. E agora tem uma preocupação, né, porque ele saiu, acho que no intervalo, né, teve uma pancada ali, se não me engano, e ele sentiu, até voltou pro jogo, mas foi logo substituído no intervalo. Eu não vi ainda nenhuma informação se ele sofreu algum tipo de lesão, se ele vai estar disponível para jogar no domingo, mas de fato já é uma preocupação para o próximo jogo. Mas falando do jogo de ontem, acho que ele foi o principal jogador do primeiro tempo. Ele é sempre aquele jogador do 1-0, né? Que é o cara que abre o placar e que desafoga. E é o que dá mais tranquilidade ali pro time, né? E o Paysandu mostrou um domínio muito bom do primeiro tempo do jogo. Até me surpreendeu mesmo, de fato. Eu não esperava que o Paysandu tão grande como ele teve, né, no primeiro tempo. Acho que muito por conta da postura do Nacional, que quis jogar meio que de igual para igual ali com o Paysandu. E isso ofereceu bastante espaço, né, para os jogadores. E até o gramado eu achei que estaria pior, apesar do segundo gol ali do Cleiton Pego ter tido uma ajuda ali do Montinho Artilheiro, né, que desviou ali. Não sei se foi falha do goleiro, não sei se foi muito rápido ali, mas eu esperava até que o gramado tivesse condições piores, mas deu para jogar. E acho que o Paysandu no segundo tempo teve aquela queda, eu acho que até de maneira inconsciente, né? Você estava vencendo um placar de 3-0, é de meio que um tiro, Começa a se poupar, né, Felipe? acho que até inconsciente, não é uma coisa planejada ali. E aí o Nacional fez 2 gols rapidamente ali, acendeu o alerta no time todo, que aí eles resolveram voltar a jogar e mataram o jogo logo em seguida ali com o golaço do Marcinho. Mas foi um bom jogo e muito feliz aí pelo título de bicampeão. Interessante também que a gente tem, Cláudio, aí os números da partida, né? E eu te confesso que um número de fato ele me impressionou. Tá aí. É bom credenciar direitinho. Qual é o aplicativo que a gente tirou esses dados, Cláudio? Foi do score 365. Aí você vê
que me impressionou aqui, até me causou surpresa a princípio, que foi a posse de bola, né, do Nacional, que teve 65% contra 35% só do Paysandu, o que mostra que pelo menos o time foi eficiente com a posse de bola, né, Cláudio? Ontem o Paysandu ele foi muito eficiente, assim, foram dois tempos distintos, né? O Paysandu ele teve um domínio muito maior no primeiro tempo, e aí quando sai o Caio Melo, e assim, isso é uma percepção que eu não sei se é de vocês também, mas parece que o Caio Melo ele é importante para o futebol do Pedro Henrique, e ele também é importante para o futebol do Marcinho. Ele fica, parece que entre esses dois jogadores, ou ao lado deles, ele cumpre um papel muito importante mesmo. E aí o Paysandu também demorou um pouco a se encontrar, né, no segundo tempo. E aí até que levou os dois gols e depois resolveu o jogo com o Marcinho, né? A posse de bola, eu acredito que tenha sido isso mesmo, em torno de 35, 65%, principalmente por conta do segundo tempo, né? O Paysandu deu mais a bola pro, pro O Nacional, Nacional, deixou o Nacional ficar mais com a posse de bola, até porque já estava ali. O Paysandu logo no início do segundo tempo fez o terceiro gol, né? Então ficou logo 4-0 de diferença. Então deu a bola pro Nacional e também começou a poupar o jogo, né? Começou a cadenciar o jogo. Nessa que ele ficou cadenciando o jogo, acabou que a posse de bola ficou maior. Mas assim, se você for pegar o total de chutes e os chutes a gol, você vê aí a eficiência do Paysandu. O Paysandu deu 4 chutes no gol, deu 5 na verdade, e 5 gols, só que um foi anulado, né? sim. Acho que outro número interessante aqui também é com relação ao impedimento, né? Teoricamente, o Paysandu estava mais suscetível, né, a entrar em posição de impedimento, né? E só teve um, que foi justamente o lance do primeiro gol, né? Que mostra o processo de amadurecimento desses jogadores aí, principalmente do Tyson, né, Felipe? A gente está conversando aqui, E sabe é, uma coisa que me acho que surpreendeu, Coxinha? Desculpa te sim, interromper. Foi a quantidade de escanteios que o Nacional acabou tendo. Tá certo, o Nacional acabou sendo franco atirador, né? Ele acabou indo de qualquer maneira, e isso acaba gerando proporcionando esse tipo de lance, né? Que é a bola parada. Mas me surpreendeu a quantidade de lances que o Paysandu acabou cedendo de escanteios ao Nacional. perfeito. O que eu estava falando é que existem alguns jogadores que têm uma certa expectativa, né? É, acho que na posição ali do ataque também o Thalisson é um deles, né? E eu considero que ele vai realmente render algumas condições para o Paysandu, né? Porque parece ser um jogador talentoso e que é muito bom no 1 contra 1, né? Mas ele tem uma sombra de peso também ali no elenco, né, Felipe? O que tu acha que seria titular hoje no teu time? Eu acho que o meu titular seria o Tylon. Ali no, eu tenho uma preferência por ele no lugar do Thalisson, porque nada contra. O Thalisson fez uma boa partida ontem, vem fazendo boas partidas, né? Eu acho que muito que ele não vem jogando na Cruz é justamente pelas condições do gramado, né? Chuva, gramado pesado ali. Eu acho que fica muito o futebol dele. Mas assim, eu prefiro ele entrando no segundo tempo, porque eu acho que o Thalisson ele tem o potencial de mudar o jogo, ainda mais pegando a equipe adversária um pouco mais cansada. Ali eu acho que ele é uma opção melhor para o segundo tempo do que começar jogando. Até porque o Tylon vem jogando bem também, então eu teria começado com o Tylon e não com o Thalisson, mas o Thalisson jogou muito ontem, também foi um destaque da partida. Mas assim, para o jogo, por exemplo, de domingo, fora de casa, eu começaria com o Tylon, com certeza. Sabe outra coisa interessante também? A gente sempre, em 2026, a gente sempre analisou que o Paysandu não tinha banco, né? Tinha um time, mas não tinha um elenco, né? Aí você começa a observar alguns cenários de mudança, né? Já tem o Matheus Vargas no banco, que para mim é realmente um bom jogador. Você já tem o Tylon, ou o Thalisson, não sei quem é o titular aí, né? Um dos dois. Você tem o Luciano Taboca também, que constantemente, rotineiramente, está sendo utilizado ali na lateral esquerda, né? Você tem o Juninho, né, que talvez seja realmente o 12º jogador do Paysandu. Não que seja o cenário ideal, mas a gente já começa a observar alguma coisa, né, Claudio, nesse sentido aí.
Não, sim, sim, sim. Inclusive no ataque. No ataque hoje, talvez, os dois jogadores, os três jogadores abaixo do ataque do Paysandu, a gente tem cinco grandes titulares. A gente tem o Ítalo, Cleiton Pego, o Thalisson, o Tylon e o Juninho. E aí a gente vai ter aí, de repente, o Lucas Cardoso um pouco abaixo. Lucas Cardoso, bem lembrado. O Lucas Para Cardoso mim, um pouco ó, abaixo. me permita discordar de você. Para mim, parece realmente um bom jogador também, cara. Um Não, bom não. jogador. Eu acho um bom jogador, mas não acho que seja brigando pela titularidade. Acho um bom jogador. Eu acho que ele é reserva. Eu acho que esses cinco que eu falei, qualquer um deles pode ser titular. Mas como reserva, nós temos aí o Lucas Cardoso, o Rico mais abaixo, e aí sumiu o Danilo Peu. Entendeu? E eu vi uma Sumiu. informação hoje, aproveitando o que tu disseste, que o Vargas ele renovou com o Paysandu, entendeu? O Paysandu não publicou Renovada. nada ainda. O Paysandu não publicou nada ainda, pelo menos até antes da gente começar aqui não tinha publicado nada. Eu olhei no bid da CBF e também não constou a renovação contratual hoje, talvez possa aparecer na segunda-feira, né? Ele ainda tá apto, porque eu acho que o contrato dele é até o dia 31 de maio, então ele tá apto para jogar contra o Figueirense, né? Mas ainda hoje não tinha aparecido, mas a informação é de que ele já tinha renovado. Quando eu te falo assim, eu acho que a gente tem cinco titulares no ataque. Qualquer um desses hoje teria condições de ser titular. O Ítalo, o Cleiton Pego, o Thalisson, o Tylon e o Juninho. A gente tem um bom reserva que é o Lucas Cardoso. Tem o Rick que tá abaixo, tá bem por fora, né? Tá bem abaixo. E o Danilo Peu que realmente ele não conseguiu render. Eu vi muito pouco o Danilo Peu nos últimos jogos. Eu acho que ele nem tem sido relacionado. Olha, eu acho que o Lucas Cardoso ele não disputa posição com o Marcinho, viu? A princípio se falava que ele viria para disputar a posição com o Marcinho, mas eu acho que ele disputa a posição ali com o Pego, né? E joga mais dali Eu na concordo contigo, ponta. eu concordo contigo mesmo. Até porque no contra o Floresta, acho que quiseram meter ele de meia lá quando o Marcinho saiu no intervalo. E eu acho que atrapalhou um pouco ele lá, ele sentiu lá. Eu acho que a do Marcinho mesmo é o Vargas, assim. Hoje o substituto do Marcinho é o Vargas. Eu acho que é o que tem característica mais próxima dele. Ou coloca o Vargas já no Caio Melo e coloca o Caio Melo mais à frente. Perfeito. Colocar o Felipe também aqui no jogo. Felipe, você acha que quem é o titular da lateral esquerda aí, o Bonifácio ou o Taboca? Também é outra dúvida aí, né, do treinador. Eu acho que ele tem dado chance pro Taboca, o que indica eventualmente uma certa tendência para mudança, mas eu também entendo que o Bonifácio ele é muito bom na faixa defensiva ali, né, cara? Acho que é o ponto forte dele, né? Talvez ele utilize o Taboca quando ele precisa atacar um pouco mais ali, né? Na lateral esquerda aí. Tem mais essa característica de ir mais para a linha de fundo, tentar um cruzamento. O Bonifácio é mais discreto nesse sentido aí, né? Eu particularmente acho o Bonifácio até melhor tecnicamente do que o Taboca. Mas eu venho notando, não sei se é impressão minha, não sei se vocês têm a mesma percepção, que o Bonifácio sofre com alguma condição física ali, ele não consegue jogar vários jogos em sequência. Então vai caindo de rendimento ali, eu não sei se é por conta de um controle de carga que a comissão técnica vem fazendo para poder fazer essas alterações aí entre ele e o Taboca, mas para mim o Bonifácio é muito superior tecnicamente, até na parte defensiva mesmo do que o Taboca, então eu não acho que o Taboca ameaça assim, a titularidade do Bonifácio, na minha opinião. O que pesa contra o Bonifácio talvez seja mais essa parte física mesmo, que de fato o Taboca vem se apresentando melhor. Apesar dele, no começo, logo de Paysandu, né? Teve um problema físico ali, mas aparentemente resolveu. Mas eu ainda tenho essa preferência mesmo aí do Bonifácio, né, para essa lateral esquerda do Paysandu. O calendário do futebol brasileiro é muito mais intenso, né? Tem um jogador que vem de fora, às vezes ele realmente demora para se adaptar, né? De imediato, assim. Cláudio, eu vou te pedir para a gente passar aqui os melhores momentos do jogo de ontem, para a gente definir alguns quadros aqui, tá? Definir o brabo da noite, o fora de pauta e o inimigo da bola. Na verdade, é um cenário para apontar quem é melhor e quem foi o pior no jogo de ontem. E a gente vai exclusivamente focar no Paysandu, tá, gente? Porque eu acho que é o que interessa aqui nesse momento aqui. Ninguém vai definir quem é o melhor, quem é o Acho pior que ficou do mudo para nacional. mim.
Tá escutando agora, Felipe? Não. Ficou. Tá ruim. Agora voltou, agora voltou. Ah, tá. Não, tava falando aqui que a gente vai definir o melhor e o pior do jogo de ontem, exclusivamente do Paysandu. Afinal, acho que o Nacional, a essa altura do campeonato, não interessa mais para o Paysandu, né? Já passou. Tá aí os melhores momentos da partida. O Paysandu abre o placar com o Caio Melo e faz o segundo gol no montinho artilheiro ali, né? Do Cleito Pego, né? Ela comemoração estilo Cristiano Ronaldo também ali, né? Felipe, para ti, cara, quem foi o brabo da partida? Quem foi o Inimigos da Bola, que é um Cláudio, é um quadro, melhor dizendo, criado aqui pelo Cláudio. Quem que você acha aí? Felipe, tá me escutando ou não? Tá na escuta? Tá, travou aqui. Dá para me É, ouvir? agora sim, voltou. Ah, tá. O brabo de ontem para mim foi o Caio Melo, né? Acho que foi o destaque da partida para mim. Talvez fiquei na dúvida entre ele e o Marcinho, mas para mim o Caio Melo, o cara que faz o gol de 1-0, que tira a atenção da galera ali no começo do jogo, para mim é o principal, né? É o cara que dá tranquilidade para todo mundo jogar e construir o resultado. E acho que o inimigo da bola para mim foi o. Assim, difícil falar, né? Num jogo que foi 4-2, mas assim, tive momentos de muita raiva ali. Foi com o Gabriel Mesquita, né? Acho que com a saída dele do gol ali, principalmente no escanteio, aquelas indecisões, teve uma que ele rebateu para frente ali e quase na final acha o gol. Então, para mim, eu ficaria com ele como o inimigo da bola do jogo de ontem. O Gabriel Mesquita, se ele resolver essa questão de saída de gol, eu acho que ele vai de fato se tornar um goleiro interessante aí, né? Mas ele tem alguns erros que às vezes parece ser a certo ponto infantis ou sei lá, excesso de confiança talvez, né? O que que você acha, Claudio, disso? Assim, eu acho que o Gabriel Mesquita, ele me lembra o Ronaldo. Acho que ele tá Não sei se é mudo porque pro ele. Cláudio. Vocês Tô conseguem me ouvir? escutando. Estão me ouvindo? Não, Estão me ouvindo? tô escutando. Eu tô escutando. O Gabriel Mesquita, em determinado momento, ele me lembra o Ronaldo, cara. Com essa dificuldade dele de sair do gol, entendeu? Ele tem uma dificuldade muito grande com essas saídas de bola dele, né? Infelizmente, ele tem essa dificuldade. Só um minuto, gente, deixa eu resolver um problema técnico aqui. É, deixa eu conduzir aqui então, Felipe. Eu acho que a gente estava falando do Gabriel Mesquita, né? Mas também Hum. me impressiona a regularidade do Edilson também, né, cara? Voltei, gente. Em 2000, a gente estava falando, Cláudio, que em 2026 o Edilson é um atleta muito regular, né? Não no sentido de mediano. Eu diria que ele é um cara que a gente sabe o que esperar dele, né? E ele tem entregado isso. Mas você estava falando do Gabriel Mesquita, né? Depois pode Sim, ele, ele, adentrar ele nesse tem essa assunto do Edilson. dificuldade aí de sair do gol, entendeu? Isso aí é uma fragilidade dele. Ele realmente precisa melhorar isso nele. Ele é um goleiro de uma estatura muito boa, ele tem boas defesas, e os erros dele passa por essa questão da saída de bola, entendeu? Passa realmente por essa questão da saída de bola. Ele precisa melhorar isso. Eu não acho que ele tenha sido o. Como é o nome? O, o inimigo da bola, o inimigo da Inimigo da bola. bola, Eu inimigo não da acho que bola, ele tenha sido inimigo da bola. Voltou o nosso amigo Felipe aqui. Eu não acho que ele tenha sido inimigo da bola, entendeu? Eu acho que o inimigo da bola, acho não, tenho convicção, assim, do que eu vi do jogo, que o inimigo da bola ontem foi o Bispo. Assim, pra mim, tu vê o Quintana muito mais seguro, e aí entra o Bispo no segundo tempo, parece que ele atrapalha com quem tá do lado dele, entendeu? Já tinha acontecido isso contra o Floresta. O Yarley foi melhor do que ele e ele atrapalhou o Yarley, entendeu? Então, se você pegar os gols do Nacional ontem, tu vê que é muito mais erro do Bispo do que do restante da parte defensiva. Então, assim, pra mim, o inimigo da bola ontem foi o Bispo. Como é o craque? Como é? O É brabo da o noite, o brabo da noite. O brabo é, da noite, você pra mim, é o que Marcinha. você que faz o É o, quadro esquece, pô, o nome dos pô, não é caras, pô. isso? O brabo da noite, pra mim, é o Marcinha, assim. Acho que por tudo.
entendeu? Pelo que ele representou com a saída do Caio Melo, pelo golaço que ele fez ontem. A gente acha que é fácil assim, mas tem um ângulo que foi filmado pela torcida. Eu quis até procurei pra gente colocar aqui no nosso pós-jogo. Ele dá o corte e na parada que ele dá o corte, o zagueiro do Nacional ele já cai. E aí ele inteligentemente vê o goleiro por cobertura, porque se vocês pegarem lá, vocês vão ver que o goleiro ele tá adiantado, então ele nem precisou fazer muita força na bola, não foi aquele chute com força, não. Ele deu aquele balãozinho de esquerda ainda, que é mais difícil ainda, né? E cobriu o goleiro ali. Então, assim, pra mim, o brabo da noite ali foi o Marcinho. Acho que todo o time, né? Eu vi muito na mídia, né? Que o brabo da noite, que os jogadores, quem merecia ser parabenizado ali era a diretoria pelo fracasso do ano passado, era o Júnior Rocha pelo que ele tem feito como um todo, né? Eu acho que o Paysandu hoje, se a gente for realmente ser justo, assim, dizer quem é o brabo da noite, assim, se for justo, eu acho que é o conjunto, assim. O Paysandu hoje, ele tem uma unidade que passa pela gestão, pela diretoria de futebol, pela comissão técnica e por esses jogadores que compraram essa briga, assim. Você vê vontade. Uma das coisas também que me surpreende, eu já comentei isso algumas vezes, tive em algumas oportunidades, né? É, quando tu vai no estádio, e eu vivi 2001, eu vivi 2001 do Paysandu, eu posso dizer porque eu fui todos os jogos praticamente como eu tô fazendo esse ano. É uma atmosfera muito parecida. E até o time tá fazendo as mesmas coisas, porque em 2001 a gente pegava muito gol e fazia muito gol também. E parece que esse time tá repetindo a mesma história. Pega muito gol, mas também faz muito gol. A gente pegava muito gol com aquela linha de zaga ali do Givanildo, que era formada pelo Cláudio Gavião, Gino, Gino e Sérgio, né? A dupla Gino de e zaga que era. Sérgio e o Valentim. Tinha o O Souza também, Valentim. lateral esquerdo, né? Não, mas acho que o Souza já foi para 2002. O Souza jogou Ele 2001 pelo tinha, Remo. ele tinha uma instabilidade também no gol ali, né? O Givanildo em 2001, né? Tanto que o goleiro Isso. é o Júlio César inicialmente, e na reta final entra o Marcão, que Que vira aí já herói fechou o também na gol. Copa dos Campeões. Virou É esse herói. mesmo. O Júlio César, eu não sei se o Filipinho lembra disso, mas o Júlio César ele saiu depois de um jogo lá em Caxias, inclusive. Que o Paysandu tava ganhando de 3-0, E os pegou caras uma fazem virada. 4-3. Os caras fazem um 4-3 num erro de saída de bola, porque o Júlio César tinha o mesmo problema do Mesquita, entendeu? Que era essa questão de saída de bola. Mas graças a Deus a gente se sagrou campeão e eu espero que esse ano não seja diferente aí. Ontem eu vejo, eu tenho muita alegria em ver o Paysandu. É, Boas, boas recordações, né, Cláudio? Uma sim, recordação sim, eu, positiva eu- aí, né? eu tenho muita alegria em ver o Paysandu hoje. Eu acho que se tu for me perguntar assim, o que tem me contagiado, e até fez a gente ter vontade de fazer esse projeto, pelo menos da minha parte, eu posso dizer, que tá dando gosto. Eu tenho alegria de ver o time do Paysandu jogar. E uma coisa que o Maia disse hoje, eu acho muito importante isso também, tá? Uma coisa que o Maia disse hoje na entrevista dele, eu acho importante a gente fazer um bate-papo durante a semana que vem sobre essa entrevista de hoje do vice-presidente e do Maia, né, que é diretor de futebol. Ele disse que tem Ícaro Sereni tempo, e o Alberto Maia, né? isso. Ele disse que tem tempo que o time do Paysandu não sai vaiado de nenhum jogo. E é verdade, o Paysandu não saiu vaiado nenhum jogo esse ano. Sabe uma coisa que eu acho interessante também? Acho que ganhar ou perder faz parte do processo, né? Está em jogo aí a prioridade do Paysandu em 2026, que é o acesso à Série B. Não tenha dúvida disso, né? Mas o que dá orgulho, Felipe, é essa postura do Paysandu, né, cara? A maneira como o Paysandu se entrega e como é organizado, jogadas ensaiadas, inclusive, né? Isso realmente eu acho que tem criado uma identificação com o torcedor que é inevitável, né, Felipe? Com certeza, acho que isso passa muito por conta da gestão, né? A gente critica muito quando as coisas saem erradas, mas a gente também tem que elogiar quando as coisas vão caminhando para o lado positivo, né? Hoje a gente tem uma comunicação melhor, tanto da parte da diretoria quanto da parte da comissão técnica com relação ao torcedor. Eu acho que
existe hoje uma proximidade que antes não tinha, né? Então acho que está todo mundo ali junto, caminhando rumo ao mesmo objetivo. E, cara, acho que foi um acerto muito grande essa contratação do Júnior Rocha. Mas que quando ele chegou aqui eu não imaginava que ele iria desenvolver um trabalho tão bom como esse. A gente vinha de um ano passado meio desacreditado com tudo, né? Com tudo que aconteceu. Acho que o torcedor estava meio machucado e que foi se mostrando que com o trabalho sereno ali, nós não trouxemos nenhum grande craque, nenhum grande nome assim no futebol e com os jogadores que ele tem no elenco, ele conseguiu montar uma equipe e aí sim as individualidades foram aparecendo, né? Então, com certeza, acho que o grande nome até então desse ano é do Júnior Rocha. Para a gente já encaminhando aqui para o final, né? O que vocês acham dessa decisão da Copa Verde, né? A CBF divulgou, inclusive, as datas da final. O primeiro jogo será dia 4, né? Fora de casa. O que dá para a gente projetar aí, Cláudio, com relação a essa final? Acho que o Paysandu tem um certo favoritismo, né? Não significa, obviamente, que já é favas contadas, mas há um certo favoritismo, acho que isso é inevitável também, né, Cláudio? Assim, final é final, né? A gente não pode negar isso, né? Eu acho que é, o favoritismo do Paysandu era maior contra o Nacional, independente do resultado do primeiro jogo. Eu acho que o favoritismo do Paysandu era maior. Eu acho que o Paysandu ele é mais organizado que o time do Anápolis. Eu acho que o Paysandu vive o melhor momento que o time do Anápolis, é mais organizado que o time do Anápolis. O Paysandu só não pode cometer o erro aí de nesse primeiro jogo, é, nesse primeiro jogo a gente vir a ter problemas, entendeu? Pegar 2-0 ou qualquer coisa do tipo e aí criar uma certa dificuldade onde não tem. Favoritismo, o nosso favoritismo tá na organização do nosso time. É assim que eu vejo. Do momento que a gente vive, por viver um campeonato melhor na Série C do que o Anápolis, por ser um time mais organizado, nosso favoritismo é esse. Mas quando entra em campo, se o Paysandu não tomar as cautelas devidas, principalmente nesse primeiro jogo, isso cai por terra. Eu acho que é importante. Eu queria que o primeiro jogo fosse em Belém e o segundo jogo fosse lá. Não só porque vai ser no dia do meu aniversário, né? O segundo jogo aqui em Belém, mas principalmente porque eu gosto de fazer o primeiro jogo aqui. Eu acho que a gente teria uma possibilidade, de repente, de construir um bom resultado e fazer com que o Anápolis viesse exposto, como foi que aconteceu com o Nacional. A gente fez o resultado aqui e o Nacional chegou lá e teve que se expor porque estava perdendo o jogo. Embora, eu acho que o Júlio César lá cometeu erro, mas o problema é dele. Eu teria montado de repente um time muito semelhante, Um entendeu? abraço para ele, né, Cláudio? Um Um abraço para abraço. ele. Eu não teria feito o que ele fez, entendeu? E assim, com 1 minuto de jogo já ficou claro que aquele lateral não ia dar conta, entendeu? O lateral acho que direito, o lateral esquerdo dele já não ia dar conta. Ficou muito Tá com claro pena lá. dele, fica no lugar dele lá, Cláudio. Fica no Não, lugar não, dele. não. Ganhar título é muito bom, pô. Só quem não gosta é o outro lado. Ei, Eles não rapaz. gostam, eles não gostam. Só quem não gosta é o outro lado. Mas Ó, se o Papai do Céu abençoar, a Felipe, gente vai ser campeão de novo da Copa Verde. Aí vem o Hexa do Papão e vem o Hexa do Brasil. eu queria te escutar sobre isso também. Só pontuando aqui que o Paysandu é líder da Série C com 17 pontos, né? E o Anápolis está na outra, outra faixa da tabela, né? Ele é o lanterna com 4 pontos. Eu acho que esse cenário ele acaba desenhando o favoritismo, né, Felipe? Acho que é inevitável isso. Em alguns momentos aí fazendo uma comparação com a seleção brasileira, é aquele negócio, cara, tem que assumir o favoritismo, colocar a bola no chão e tentar vencer, porque até porque o Paysandu é 5 vezes campeão dessa competição, né? Então, assim, acho que é inevitável, né? Mas é aquilo, né? O Paysandu só precisa fazer o que ele vem fazendo, né? O Paysandu vem se mostrando um visitante indigesto, né? Ele é um dos melhores, né? Acho que, se não me engano, da Série C. E o Paysandu precisa fazer apenas o que ele vem fazendo, jogando bem fora de casa. Acho que um empate, até mesmo um placar de 1-0 para o Paysandu, no jogo de volta aqui é um excelente resultado, porque eu
tô imaginando aí o Mangueirão lotado aí pro dia 7, né? Talvez a gente tenha aí o maior público aí do ano, pela mobilização que já vem se construindo aí nas redes sociais. Eu vejo que a torcida vai comparecer mesmo, vai ser um verdadeiro caldeirão. Então, o Paysandu, no primeiro jogo, só precisa fazer o que vem fazendo, se mostrando um visitante lá difícil de ser batido. Então, eu imagino que o Paysandu tem esse favoritismo mesmo, até por ser o maior campeão aí da Copa Verde, por estar numa situação melhor do que o Anápolis na tabela da Série C, mas ele tem que fazer valer esse favoritismo dentro de campo. Também tu esqueceu de outro fator, Filipinha. O Paysandu gosta de bater em goiano, cara. Cláudio tá polêmico hoje, né, cara? Não, Tá. pô, não, pô, porque Paysandu gosta, realmente. O velho Cláudio não veio, o velho Cláudio não veio para discutir com ele, eu vou discutir com os goianos, cara. Perfeito, pessoal. Lembrando que a gente tá com essa ideia de fazer sempre o pré e o pós-jogo, né? É uma rodada, uma conversa aqui entre amigos. Eventualmente a gente vai estar conversando aqui uma cervejinha do lado também, porque faz parte, as ideias ficam melhores, né? Inclusive, nesse momento. E é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, dividir essa bancada virtual, digamos assim, né? Com vocês, trazendo conhecimentos, ideias, debate sobre o Paysandu, que se consolidou, Felipe, como o maior campeão regional do Brasil, né? Vi algumas matérias a respeito disso, né? Obviamente que não dá para comparar com alguns clubes ali do eixo sul-sudeste com relação a nível de competição, né? Mas em quantidade é o Paysandu. Quer dizer, muita coisa, né, que esse time tem que respeitar, né, Felipe? Com certeza, o clube é gigante, a torcida é gigante e o Paysandu tem tudo aí para fazer um ano excelente, um ano de retomada aí, tomara que as coisas caminhem aí para o Paysandu voltar aonde ele nunca deveria ter saído, né? Disputando aí, quem sabe, uma competição internacional nos próximos anos. É isso que essa torcida merece. Me preocupa um pouco também, Cláudio, de repente você foca muito nessas competições regionais, né, e desmobiliza para o principal objetivo, que é a Série C, né, do Campeonato Brasileiro, né? É um campeonato sempre difícil, né, de muito contato físico ali, e eventualmente esse calendário um pouco mais intenso, ele pode gerar algum tipo de dificuldade, né, na competição. O Paysandu encara o Figueirense domingo, às 20h30, né? Quer dizer, um horário também diferente, né, para o jogo aí, né? Enfim, o que você está imaginando aí para a Série C? Curtinho, tá? Porque a gente já está com o tempo estourando aqui. É, essa semana aí eu mataria essa semana, né, que vai ter ainda dois jogos da Copa Verde e esse jogo da Série C. Finaliza aí o campeonato nesse sentido da Copa Verde e foco total na Série C. E assim, pensando mesmo em acesso, título, para que o Paysandu ele venha a ficar forte, pô. Entendeu? O Paysandu tem que ser forte. A realidade é essa. Eu acredito que o Júnior Rocha ele vai montar um time alternativo. Eu acredito que o Caio Melo. O Marcinho já tá fora do jogo, né? Pelo terceiro cartão amarelo. Eu acredito que ele vai poupar o Caio Melo pelo baque que o Caio Melo levou. E deve poupar também o Bonifácio. E um ou outro jogador ali, né? O Quintana deve ser poupado também. Depois desse jogo do Figueirense, foco total na Copa Verde. Acabou a Copa Verde, é fechar o elenco, contratar umas cinco peças, cinco, seis peças aí para reforçar ainda mais para o quadrangular, e foco total na Série C. Contratar, será que é a melhor saída, né? A gente sabe que o momento financeiro do clube é bem complicado, né? Mas Eu vi enfim, o acho Maia que hoje, eu vi o Maia hoje pedindo sócio torcedor para poder ele ter folga. E ele disse também na entrevista que o presidente do Paysandu deu uma folga financeira para ele contratar, entendeu? Então acho que vem nomes aí nessa janela. perfeito. Gente, sempre uma satisfação conversar com vocês aqui. Está à disposição. Se gostou desse bate-papo entre amigos, curte, comenta, compartilha. A gente está à disposição aqui. Felipe, alguma declaração final aí?
agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar conversando sobre o Paysandu com vocês aí, com quem nos assiste. Muito obrigado aí. Vamos que o próximo jogo aí também é difícil, né? É como dizem, o jogo mais importante sempre é o próximo. O jogo que vem também domingo vale 3 pontos. Vamos com calma, pé no chão, vamos papão. Valeu, um abraço pessoal, até a próxima. Um abraço, pessoal. Se inscreve aí, compartilha e curte aí. Um forte abraço, gente.